especial aqui, tá bom? E você não vai poder vir sozinho, tá bom? Você não pode vir sozinho para esse lugar. O tema de hoje que nós vamos ministrar, eu fui escalado para ministrar de novo. Isso quer dizer que vocês vão ter que me ajudar aí. Qual é a sua identidade? Eu venho meditando sobre esse tema. E nós como igreja precisamos de uma identidade. Quantos têm uma identidade aqui? Mas o que eu comecei a meditar e me perguntar é: o que define a minha identidade? Será que é pelo que nós fazemos define a minha identidade? Será que é pelo que eu sinto que define a minha identidade? Será que é pelo tipo de pessoa que eu ando que define a minha identidade? Vocês vão me ajudar hoje aqui. Será que a minha identidade é pelo que os outros dizem de mim? É isso que define a minha identidade? Ou a minha identidade é baseada em traumas que eu passei no passado, situações que eu enfrentei, e hoje a identidade que eu vivo é baseada nos traumas, ou baseada pela atração sexual que eu tenho. A minha identidade é baseada no quê? Você pode me responder? Alguém pode me responder? No que é baseada a tua identidade? A minha identidade. E o que eu posso entender nessa noite, você jovem que está aqui, é que a nossa identidade não pode ser baseada nessas coisas. A nossa identidade não pode ser baseada nesses fatos aqui. Sabe, eu tenho encontrado muitas pessoas sofrendo, vivendo a sua vida de uma maneira errada, muitas vezes achando que está vivendo uma verdade, mas não está. E nós vemos muitos jovens sofrendo. Eu creio que é um tempo de maturidade espiritual para você, jovem. Porque Deus vai trazer muitos jovens para esse lugar. Quantos creem nisso? E Deus quer preparar o teu coração para receber esses jovens. Eu quero agradecer a você, jovem, que esteve na cruzada conosco. Você que trabalhou, você que esteve no Flash Mob. Nós vamos programar mais uma cruzada aqui uns dias. E você está inserido nesse propósito. 293 pessoas entregaram o coração para Jesus. Pode aplaudir Jesus. Isso quer dizer que Deus é poderoso, porque nós temos uma identidade. Nós sabemos de onde viemos, aonde nós estamos e para onde nós vamos. Não é isso? Se nós olharmos para o livro de Gênesis, quando a serpente enganou Eva, nós vemos que ali nos dá um exemplo de uma identidade errada. Você não precisa abrir que não vou falar sobre essa palavra. Mas ali nós vemos um exemplo que Eva cedeu a uma tentação da serpente. Ela começou a encarar um erro como se fosse uma verdade. E nós vemos que Adão e Eva naquele momento acreditaram na mentira. A serpente dizendo: vocês não são igual a Deus. Então ali eles cederam a mentira. E toda forma errada de identidade vem através de uma mentira. Por isso que nos dias de hoje nós precisamos vigiar. Nós falamos sábado passado ou no outro? Não, no outro foi a cruzada. O anterior nós falamos sobre uma geração pura em meio a uma sociedade corrompida. Foi isso que nós falamos. Falamos sobre santidade. Que não é mais moda pregar sobre santidade. Mas normalmente nós temos encontrado pessoas que vivem uma vida, alguma mentira sobre que elas são. O inimigo vai em mente e elas começam a acreditar. Sabe? E como é interessante isso. Às vezes fica no nosso inconsciente. E
muitas pessoas estão vivendo uma mentira, tentando uma fuga para aquilo que está sofrendo. Nós vemos jovens sofrendo. Você conhece jovens que estão nesse momento sofrendo de drogas, de homossexualismo, de tantas coisas, que o inimigo vai lá e diz assim, ó, tu tem que ser desse jeito. Ele começa a gerar uma identidade de acordo com aquilo que ele vive, de acordo com situações que ele passou, e a identidade dele vai se formando, e daqui a pouco ele começa a acreditar naquela mentira, e diz que é correto. E tudo que o inimigo quer é que nós acreditemos nas mentiras dele. Sabe, um dia eu tive um acidente, eu sofri 6 acidentes de moto, 3 de carro. Eu capotei um carro num rio. E graças a Deus eu estou aqui. Mas teve um dos acidentes que eu precisava de uma testemunha. E aí tinha uma testemunha que tinha presenciado o acidente, que ela foi junto. E eu tinha contado o acidente, essa testemunha tinha contado o acidente para uma outra pessoa, que foi junto também. Quando chegou no momento, isso foi, não sei que ano foi, eu não era convertido na época. Aí eu fui para aquela audiência, veio essa pessoa que tinha presenciado o acidente, e veio a que não tinha presenciado. E acabou que precisava 2 testemunhas. E quando eu estava lá dentro, precisava 2. Essa terceira pessoa, essa segunda testemunha, que eu não tinha chamado, já que estava lá, sabia do acidente, foi e entrou. Eu na frente do promotor lá. O primeiro que contou o que ele viu. E o segundo que entrou, ele contou de uma forma que convenceu até eu que ele estava lá. Eu olhei para ele e disse, cara, tu estava lá. Ele convenceu até eu com a mentira que ele estava contando. Ele falou tão verídico o negócio, que eu pensei, não, tu tinha que estar lá, cara. Tu estava escondido lá e viu o acidente. E não, ele estava mentindo, mas me convenceu até eu. E é isso que o diabo faz, ele vem com uma mentira, ele vai te insinuando tanto, ele vai te incentivando tanto, ele vai te agradando tanto, que daqui a pouco você diz, não, isso é verdade. Não, só pode ser verdade. E aí nós vamos desenvolvendo a nossa identidade, mas eu quero que você abra comigo no livro de Daniel, capítulo 1. No livro de Daniel, capítulo 1. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Quantos já tiveram vergonha de mostrar sua carteira de identidade para alguém? A do Salatiel eu queria ver. Sabe, quando a gente vai mostrar a identidade, a gente começa aquela desculpa, né? A foto está feia. O ângulo da foto não me favoreceu. Ou alguns vão lá e dizem assim, eu tinha acabado de acordar quando fiz essa foto. Quantos já tiveram vergonha? Ou uns dizem assim, eu era muito pequeno. O Salatiel, deixa eu ver tua identidade, Salatiel, por favor. Deixa eu ver ela. Habilitação. Quantos podem mostrar uma identidade aí que você tem uma foto bem... Quando você era bem jovem. Cabeu a foto na tua identidade. Então, a gente muitas vezes tem... Depois tu me mostra ela. Ou quando vai mostrar a identidade, daí bota o dedo em cima da foto. Aí mostra. Não, eu quero ver a foto, não, mas... Né? Então, nessa noite, o que revela a tua identidade? O que define a tua identidade? Na vida física, a identidade revela o meu nome, a minha característica física revela o meu nome. É assim? E no mundo espiritual, o que revela a tua identidade? O que revela a tua identidade? Sabe que muitas vezes nós temos vergonha de mostrar a nossa identidade na vida. Já pararam para pensar? Eu já encontrei muitas pessoas que têm vergonha de ser quem é. E muitos passam por situações assim,
Nós encontramos pessoas assim, você conhece colegas teus de aula que têm vergonha de quem ele é. Tem medo de expressar a sua identidade, de quem realmente é. Quando você fala de um time de futebol que tem uma identidade, aquele time de futebol, ele implanta uma identidade naquele time. E aí nós vemos times, quando falamos do tal técnico, ou do tal time, nós dizemos, esse time é o meu time. Esse time é fraco, Argentina. Né? Ou o Grêmio, que é forte. Quantos gremistas tem aqui? Nenhum, só eu. Também eu queria achar gremista aqui. Sabe que eu vi uma pesquisa que a maior rivalidade, uma das maiores rivalidades de times é Inter e Grêmio. Lá no Sul você pergunta, que time você é? Inter. O outro, Grêmio. Ou é Inter ou é Grêmio. Aí estavam fazendo uma pesquisa e perguntando, o que é ser gremista para você? O cara disse, ser gremista é ser imortal. Eu disse, rapaz... O outro disse, ser gremista é ter a segunda pele. Esse rapaz, os caras são fanáticos demais. Então, você cria uma identidade daquele... A gente cria uma identidade e define exatamente aquilo pela identidade que a gente cria. Mas eu me pergunto, qual a tua identidade? Quando as pessoas olham para você, quando os teus colegas de aula olham para você, qual a identidade que ele lembra você? Como ele te identifica? Como você é identificado no meio do convívio que você vive? Sabe, eu fico pensando que Deus está começando, trazendo algo de renovo para a igreja. Nós estamos impressionados com o que Deus está fazendo. Eu estava conversando agora, o programa Cruzada de Fé ontem foi muito testemunho, as pessoas testemunhando. E Deus realmente Ele quer tratar com a igreja. Então, quando as pessoas olham para você, o que elas lembram? Você pode me responder? Ela olha para você e vê o quê? Por isso que nós jovens, eu me coloquei junto. Nós precisamos ter a nossa identidade bem definida. Vamos ler aqui, Daniel capítulo 1, verso 1. No terceiro reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e estes o levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro ao seu Deus. Disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura da língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel, o Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abidnego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Amém? Nós vemos aqui Daniel, um jovem bem definido. Daniel, um jovem que tinha uma identidade. E ele demonstrou muito nesse ponto aqui. Eu sei que você já ouviu falar de Daniel, que eram da nação de Judá, foi invadida, melhor dizendo, pela Babilônia, devastado pela Babilônia, e foram levados cativos.
E quando alguém te leva cativo, ele determina a tua alimentação. Então, o primeiro ponto, e você já sabe, que nós nos dias de hoje precisamos decidir no nosso coração não nos contaminar. Alguém sabe por que Daniel decidiu não se contaminar? Sabe o motivo? Alguém sabe? Por que Daniel decidiu não se contaminar? Primeiro, ele tinha uma identidade, claro. Resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei e com o vinho que ele bebia. Nós vemos que as pessoas que mais sofrem nos dias de hoje são pessoas mal resolvidas. O rei tinha determinado que eles comessem daquelas finas iguarias. Se fosse nos dias de hoje, podemos dizer que seria um caviar, um filé, né? Vamos dizer assim, salmão. Quantos gostam de salmão? Então, nós podíamos olhar para uma situação dessa e podia dizer assim, é uma bênção. Daniel poderia ter ido cativo para a Babilônia, o rei determinar, vocês vão comer da minha comida. Ele podia dizer, que bênção, vou comer só comida boa. Não foi assim? Foram levados cativos, iam viver num lugar luxuoso e comendo do bom e do melhor, não é assim? Daniel não poderia ter pensado desse jeito? Poderia, mas sabe o que Daniel fez? Ele disse, não vamos comer. Uma coisa muito interessante, Daniel selecionou alguns que caminhavam com ele, alguns que pensavam da mesma forma dele, e ele disse, não, nós não vamos comer. Mas eu te pergunto por quê? Porque a Bíblia diz que ele decidiu não se contaminar. E eu fui ver, e eu questionei e comecei a perguntar por que Daniel decidiu não se contaminar. E eu pude entender que aquela comida que era servida na mesa do rei era sacrificada a ídolos. Ou então era abençoada pelos sacerdotes idólatras. Quer dizer, Daniel tinha um princípio na sua vida. Ele tinha uma identidade. E a identidade que ele tinha com Deus fez com que ele se posicionasse. E isso quer dizer que hoje à noite você está aqui para receber ainda mais da identidade de Jesus no teu coração, para que você não se contamine. Então, ele sabia. O diabo e o mundo são mestres em disfarçar o pecado. Se ele não tivesse discernimento de Deus na sua vida, ele poderia ter olhado, olha que bênção. Eu achei que eu ia vir para um calabouço. Eu achei que eu ia vir para essa terra para ficar preso. Olha, eu vou ficar do lado do rei, comendo a comida do rei, e num lugar de luxo. O inimigo, ele nunca vai apresentar o pecado para você com uma aparência ruim. Vai aparecer o diabo aqui de guampa, com um tridente na mão, e dizendo, tu quer? Com uma barra de chocolate para você. Não, o pecado, ele não vem com uma aparência ruim. E o que me chama a atenção é que o pecado agrada os olhos e o paladar. Não é assim? Como é que foi com Eva? O pecado agrada os olhos e o paladar. E nós precisamos trazer palavras que vão edificar a tua vida, que vão fazer você crescer. Eu tenho visto algumas estatísticas. Hoje à noite nós estávamos atendendo uma pessoa e vimos assim que as escolas tem muita coisa acontecendo dentro das escolas. O inimigo inculcando na cabeça de meninos que são meninas e de meninas que são meninos. E aí vai aquilo e elas vão acreditando naquilo. E um grande índice dentro das escolas tem acontecido isso. Mas se nós temos uma identidade em Jesus, nós vamos olhar para o pecado e dizer assim, olha aqui, ô enganador, tu já enganou Eva, enganou tantos, mas tu não vai enganar, porque eu tenho uma identidade em Jesus. Então, às vezes o pecado se apresenta com olhos azuis. Às vezes o pecado se apresenta com uma boca carnuda. Eu estou falando de jovem para jovem.
né? Ou às vezes o pecado se apresenta para você, um corpo malhado, cabelos ao vento. Então, Daniel sabia que por trás daquele banquete aquilo iria contaminá-lo. E será que nós temos tido esse discernimento na nossa vida? Será que nós temos tido esse discernimento que o pecado, ele vai se apresentar para você como algo bom, como aquilo que você pode pegar, mas por trás daquele pecado, o inimigo quer te pegar. Por trás daquele engano. Então, quando nós temos uma identidade, quantas coisas você está consumindo? Eu te pergunto, eu me pergunto, quantas coisas nós estamos consumindo que na verdade são sacrificadas a ídolos? Quantas vezes nos levam coisas para comer e eu nem oro? Quantos oram aqui antes de almoçar, de jantar, de comer algo? Agora, quantos esquecem às vezes de orar? Pois é, você precisa orar. E outra coisa, se você sabe a procedência daquela comida, não adianta nem orar, não coma. A Bíblia diz isso. Mas não esqueça de orar por nada. Eu já disse aqui, você deve orar por tudo, não falar de tudo, mas orar por tudo. Então, quantas coisas na verdade foram sacrificadas a ídolos, macumbaria, satanismo? Quantas? Ou quantas músicas, programas de televisão, sei lá, que você está deixando entrar. Eu fiquei imaginando Daniel com seus amigos chegando na Babilônia. Certo, eu imagino, começaram a caminhar e viram lá prostitutas pela rua. Imagina comigo. Eu comecei a imaginar isso, fiquei imaginando o jovem Daniel, 12 anos, 13 anos, andando pelas ruas e vendo lá santuários, altares pagãos. Eles não estavam na sua terra. Quem sabe eles olhavam, viam algumas pessoas bebendo, viam bebedeira, políticos corruptos pelas ruas. Eu fiquei imaginando. Eles saíram de junto da sua família e foram para um lugar que estava devastado, que estava perdido. Uma sociedade depravada, uma sociedade imoral, cheia de palavrões. Imagina comigo. Não parece com o mundo que você vive hoje? Não parece com o mundo que nós estamos vivendo hoje? O mundo está perdido. Mas aqui tem uma geração que está se levantando nessa terra, que vão ganhar outros jovens, que vão ser frutíferos, que vão ser famílias abençoadas. Sabe de uma coisa? Você está aqui nessa noite porque Deus quer abençoar a tua família, a tua casa. Deus quer abençoar você, quer te dar um esposo, uma esposa, cheio de Deus para abençoar a tua vida. Porque nós temos uma identidade. E a minha oração hoje, durante o dia, desde ontem, essa semana, é para que nessa noite nós venhamos receber uma identidade do Senhor ainda mais forte na nossa vida. Então, parece o mundo que nós estamos vivendo, mas uma coisa, o que eles decidiram? Eles decidiram no coração não se contaminar. Não se contaminar. Presta atenção, eles não iriam viver como aquelas pessoas, eles não aceitariam viver como elas, eles não negociariam a sua identidade. Quando o inimigo vem e te apresenta algumas situações, você vai dizer para ele aqui, ó, minha identidade está lavrada com o sangue de Jesus, carimbada por ele, cai fora. Isso é exercer uma identidade, é não aceitar aquilo que não vem de Deus. Eles não iriam negociar a sua identidade. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga, aprenda uma coisa. A identidade é uma questão de decisão. Amém? Você e eu precisamos decidir hoje que tipo de pessoa você será. Hoje à noite nós precisamos decidir que tipo de pessoa eu vou ser semana que vem, eu vou ser amanhã, que tipo de pessoa eu quero ser daqui a um mês, como vai ser minha família,
como eu vou estar agindo daqui a uns dias, o que vai acontecer comigo, Deus sabe, ao Senhor pertence o amanhã, mas o que nós decidirmos hoje, nós precisamos entender que nós estamos semeando e vamos colher. Então, no verso 8 diz assim: resolveu Daniel firmemente não se contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que permitisse não se contaminar. Primeiro ponto foi: decida não se contaminar. O segundo ponto que eu quero conversar com você, olha para o teu irmão e diga, para a pessoa que está ao teu lado: negue os rótulos do mundo. Ah, pastor, está muito pesado hoje. Quantos acham que a vida com Jesus é difícil? Quantos? Seja sincero. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo todos os dias. Se a vida com Jesus é difícil, quando a Bíblia diz que nós temos que tomar nossa cruz, eu já disse que a tua cruz não é a tua sogra, não é teu pai, a tua mãe, teu namorado. A tua cruz é a renúncia. E quando você aprende a renunciar pelo Senhor, Ele vai te renovando. Então a vida é muito mais difícil viver desobedecendo do que uma vida com Jesus. Negue os rótulos do mundo. Daniel e seus amigos, olha, presta atenção, eles chegaram na corte do rei, e Daniel e seus amigos tiveram seus nomes mudados. Em uma pregação aqui eu já falei sobre isso, só que eu só falei Daniel. O nome Daniel fala, Deus é meu juiz. E trocaram o nome de Daniel para Beltesazar, príncipe de Baal. Agora olha o de Ananias. Ananias, o nome é Jeová é misericordioso. E Sadraque fala amigo do rei, é a tradução. Misael tem uma tradução que diz que é quem, significa quem. Foi trocado o nome dele, quem é como Aco, que é o deus da lua. Presta atenção, eles tinham uma identidade e o inimigo estava trocando a sua identidade. Azarias fala, Jeová é o meu socorro. Abidnego, servo de Nego, que representava Mercúrio na época. Então, eles trocaram a identidade deles. E por que eles têm os nomes modificados? Nós vemos pela palavra de Deus que os nomes no Velho Testamento tinham um significado muito importante. O nome da pessoa revelava quem ela era. Presta atenção nisso. Ou de onde tinha vindo, ou no que ela cria. Então era muito importante. Mas o que eu te pergunto é, o que eles tentaram fazer com Daniel e seus amigos? Mudar a sua identidade. Quantos concordam comigo que é isso que o mundo tenta fazer com você e comigo? Mudar a minha identidade. Não é isso? Não é isso que o mundo... Quantos concordam comigo que o mundo tenta mudar a tua identidade? E quantos discordam? Levanta a mão. Quantos discordam comigo? Não, pode discordar comigo. Tem alguém que acha que o mundo não consegue mudar a nossa identidade? Tem alguém que acha? Então, o mundo tenta mudar a nossa identidade. O mundo tenta dizer quem nós somos, não é assim? Olha as mulheres agora. Ao invés de ser conhecida como serva de Deus, o mundo quer conhecer as mulheres como o quê? Filé. Hã? Não é assim? Eu já vi uma gíria aí que quando passa
Uma moça bonita, olha o filé. O que mais diz aqui? Sei lá. Não é assim? Não é assim, não. Eu não quero falar outras palavras aqui, mas... O mundo intitula mulheres bonitas de outra forma, não é assim? Então, o mundo quer que você seja de acordo com como o mundo é. Não é assim? O que eu quero te dizer é que se você tem beleza física, ela foi criada por Deus para glorificar a Ele. Por isso que você, jovem que está aqui, se guarde para o teu marido. Amém? Se guarde para o teu marido. Deus tem um homem para você, de Deus, né? Não fica te expondo, né? Tanto assim, como o mundo faz. Amém? O mundo quer mudar o seu nome. Nós olhamos para você e vemos que Deus olha para você e vê você uma princesa do Senhor. Não é assim? Então levanta a tua mão e diga: eu sou uma princesa do Senhor. Diga: eu sou uma princesa do Senhor. Mas você precisa se lembrar que você precisa andar como uma princesa do Senhor. Sabe, o mundo muitas vezes quer mudar as mulheres de uma joia preciosa para uma joia fajuta. Te valorize. Isso é um conselho que eu estou dando para as jovens que estão aqui. Te valorize. Te guarde. Não se exponha. Agora os homens, ao invés de ser conhecido como homem de Deus, o mundo conhece os homens como saradão. Lá vai o saradão. Agora está certo, né? Não é assim? Que o mundo intitula nas propagandas de televisão: ah, lá vai um saradão. Não é assim? Então, o mundo quer que você explore, o mundo quer que os jovens explorem a sua sexualidade sem limites, não é assim? Daniel e seus amigos não se contaminaram, porque eles tinham uma identidade. O diabo vai investir sempre na tua vida para tentar te enganar, para tentar te levar para ele, para tentar fazer com que você pratique coisas que ele mesmo te dá. Mas você precisa ter uma identidade. Eu sei que é chato às vezes falar sobre isso, mas a gente vê até as próprias famílias, pais, incentivando os filhos: ó, tu tem que ser um caçador. Não é assim? Então, o mundo não quer que você seja conhecido como servo de Deus, sabia? Sabia que o mundo não tem esse título para você? O mundo tem espalhado situações. Ele não quer que você seja um servo de Deus, ele quer que você seja um servo das drogas, um servo da prostituição, um servo do álcool, um servo de tantas coisas. Isso é o que o mundo determina. Coloca a mão no teu coração e diga: o meu nome vale muito. Sabe o que diz Provérbios 22:1? Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Daniel e seus amigos sabiam quem eles eram. A Bíblia diz que entre eles se achavam os filhos de Judá. Eles sabiam a origem que tinham, eles sabiam quem eles eram, sabiam o que tinha sido ensinado para eles. E você precisa estar aqui nessa noite e saber aquilo que você aprendeu de Deus. Amém? Você não é só mais um. Cada um de vocês que está aqui nessa noite não é igual aos do mundo, não. Você não é igual, não. Você é um filho de Deus. Você é filho de Deus. Cada um de vocês que estão aqui tem um pai que te deu uma identidade abençoada. Não é assim? A Bíblia nunca chamou Daniel e seus amigos do nome babilônico. Nunca. Mas pelo nome que eles eram identificados e referidos por Deus. Porque era o nome deles. Deus te deu um nome. Deus te deu um chamado.
Nesse ano, Deus vai levantar muitos jovens aqui com chamados de Deus. Nós vamos ter o congresso de missões e intimidade. Christopher vai estar aqui. Judá Bertelli vai estar aqui. Vamos ministrar juntos e vai ser algo poderoso do céu. No final do ano vai ter uma cruzada em Nepal. Quantos vão junto? Amém. Então, mas o que eu quero conversar com você, que talvez um dia você tenha ouvido alguma palavra que possa ter desviado a tua identidade. Algo pode ter acontecido e desviado a tua identidade. Quem sabe na tua infância você ouviu: você não presta, você não vai ser nada. O que aconteceu? Eu queria te convidar a baixar a tua cabeça agora nesse momento. Baixa a tua cabeça. Quem sabe você ouviu algumas coisas que tentaram macular a tua identidade, desviar a tua identidade. Quem sabe você não tem conseguido expressar a tua identidade. Você é um filho amado, importante e especial. Ele te deu uma identidade, você não pode corromper essa identidade. O que define a tua identidade? É aquilo que você crê? Diga comigo: Deus, nesta noite, eu recebo um renovo na minha vida. E eu creio na identidade que Tu geraste em mim. Porque essa identidade tem o meu nome lavrado com o sangue de Jesus. E eu recebo a Tua vitória na minha vida. Eu queria que nesse momento você começasse a orar e dizer: Senhor, aquilo que eu não tenho conseguido vencer, aquilo que o mundo tem infiltrado em mim, aquilo que tem sido gerado no meu coração e não vem de Ti, as práticas que eu tenho, aquilo que eu tenho praticado, aquilo que o mundo tem gerado no meu interior e que eu tenho cedido, Senhor, remove de mim. O mundo tem infiltrado no coração de muitos jovens a desobediência, não honrar os pais, não se submeter aos pais. O mundo tem criado situações difíceis. E muitos jovens estão achando que é verdade. Então nessa noite, se você está passando por algum desafio, se você está passando por situações que você não tem conseguido vencer, eu queria que aí mesmo onde você está, você começasse a orar. Quem sabe você não tem conseguido resistir a algumas tentações. Quem sabe você não tem conseguido se posicionar diante de algumas situações. Quem sabe você não se posiciona e você não demonstra que tem uma identidade. Então coloque a tua vida no altar de Deus nesse momento. Vai, coloca a tua vida no altar de Deus. Vai colocando a tua vida. O que tem desviado a tua atenção, o que tem mudado a tua identidade?
Lá fora as pessoas não te veem como um servo, como uma serva. Vamos ficar todos de pé. Não compreendo os teus caminhos,